Olá, seja bem-vindo ao Tela 1. Nesta edição vamos apresentar reportagens especiais relacionadas à saúde e ao bem-estar da população. Você sabia que nenhum bar ou restaurante pode ter um local destinado a fumantes? Os fumódromos estão proibidos há quase um ano no Brasil. Será que esta lei é cumprida? Você se alimenta direito? Tem uma dieta balanceada? Não tem tempo para isso? Então confira algumas dicas para manter uma alimentação saudável. E ainda nesta edição você vai conhecer um projeto de uma ONG que pretende conscientizar a população a fazer o teste de HIV. O Tela 1 está começando. A rotina muito agitada, a falta de tempo e até mesmo dinheiro são algumas das justificativas que as pessoas usam para não se alimentarem direito. Porém, o descaso com a própria alimentação pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. O dia a dia corrido nos grandes centros urbanos acaba forçando muitas pessoas a optar por refeições rápidas e não muito caras. O problema é que nem sempre saudáveis. Eu como o que aparece. E do dinheiro que eu tenho na hora, assim, se eu tiver... Às vezes eu compro um sorvete só pra comprar porque eu tô com fome e não tenho mais dinheiro pra comprar uma comida, tipo... Mas, assim, se eu pudesse, assim, toda hora tiver dinheiro, eu ia comer. Eu queria tentar deixar mais saudável, mas tá bom como que tá, eu acho. Mesmo quem tem a intenção de se alimentar bem, às vezes cai na tentação. Olha, eu acho que eu me alimento bem porque eu me alimento a cada 3 horas. De acordo com a nutricionista me ensinou, né? Então, eu acho que eu me alimento super bem. Digamos assim que segunda, quinta, aqueles alimentos totalmente saudáveis, mas chega sexta e sábado, estoura. É totalmente diferente, né? Sai totalmente fora da dieta. Mas mesmo assim você acha que mantém essa... Acho que, eu não digo assim 100%, mas acho que uns 49%, 50% eu consigo manter. Como bastante legumes, como bastante frutas. Me alimento bem, caminho bastante também, né? Todo dia eu faço pelo menos 6, 7 quilômetros. Sempre foi assim. Para mim manter a saúde, né? Acho que a saúde é muito importante. O dia a dia a pessoa come bastante mal. Você vê mais gente dando valor ao lanche do que à comida. né? Você entendeu? Eu fui dono de restaurante há mais de 30 anos, a gente sentia isso, que a mal alimentação. O pessoal às vezes deixava de almoçar uma refeição por 14, 15 reais e ia comer um lanche que custava 12, 13, 14, o mesmo valor. De acordo com uma pesquisa realizada em 2013 com mais de 60 mil pessoas, 37% delas admitem comer mal. E quando este número é com os homens, é ainda maior. 47% deles admitem comer alimentos gordurosos. Mas afinal, quais são esses alimentos e quais são os riscos que eles trazem à nossa saúde? Que os alimentos que estão no ranking assim, de mais gordurosos e ricos em calorias são as carnes gordas, leite integral, os doces, refrigerantes e as frituras. O excesso de gordura na alimentação, ela pode a longo prazo, até a médio prazo, provocar aparecimento de diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão e levando um futuro até a morte. Então o importante seria prevenir essas doenças, diminuir a ingestão desses alimentos gordurosos e aumentar a ingestão de frutas e verduras. Mudar a alimentação pode não ser algo tão simples, mas quando há uma meta a ser atingida, isso pode ficar muito mais fácil. Carolina conseguiu sozinha mudar hábitos alimentares, aliou uma nova dieta à prática de exercícios físicos e perdeu 15 quilos em 8 meses. Eu tinha uma rotina bem rápida, assim, bem cheia de coisa. Então eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, daí eu saía da faculdade, eu ia dar aula em outro lugar e o tempo que eu tinha era comprar um salgado e uma coca. Então era praticamente todo dia. Então quando eu via, eu estava comendo isso todo dia, eu estava virando rotina, que era uma coisa de comer, e mesmo eu passando mal eu continuava comendo, uma coisa de compulsão mesmo. Então era mais por esse lado, mas hoje eu vejo que é bem melhor, porque daí eu consigo comer tranquilo, quando eu já como demais já passo mal, então eu já sei que não posso, né? E o meu medo maior era ter que fazer redução. O meu medo maior era chegar num estágio que eu ia ter que operar. Então esse sempre foi o meu medo, porque eu nunca quis fazer redução de estômago. Então por isso que eu parti para fazer reeducação e exercício e hoje vejo que é bem melhor e dá super certo. Quem passa o dia todo fora, trabalhando, carregar na bolsa uma barrinha de cereais, frutas secas, não deixar de fazer os lanches nos intervalos. E com relação às refeições principais,
Tem buffets com uma variedade maior de saladas, evitar essas alimentações muito rápidas. A nova lei antifumo tem gerado muita polêmica entre frequentadores de bares, restaurantes e outros estabelecimentos que servem comida e bebida. Isso porque uma lei que está em vigor há quase um ano determina o fim dos fumódromos dentro dos locais de atendimento às pessoas. A reportagem de Ana Santos esclarece o assunto. A lei antifumo proíbe o ato de fumar em locais de uso coletivo, público e privado. Regulamentada em dezembro do ano passado, ela proíbe os fumódromos dentro ou fora de bares, casas noturnas e restaurantes. A lei é polêmica. Porque se já tem uma área específica, não vai interferir na vida dos outros usuários do bar. Então quem não fuma não vai no fumódromo, é lógico. O fumante, então, ele deve fumar na casa dele, né? Penso eu, né? Porque a não ser que o ambiente fosse todo repleto de fumantes, aí ficaria mais adequado esse espaço. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aceita a lei, mas não concorda. Nós entendemos que a lei do fumo, principalmente da sua regulamentação, ela tem que ser respeitada. Nós ainda entendemos que, já que o cigarro é uma coisa lícita, deveria ter ambientes específicos para que essas pessoas possam se sentir também à vontade. Mas enquanto isso, a legislação não vê assim, eu acho que nós temos que divulgar o que é correto e o que a lei exige. A Vigilância Sanitária é responsável por fiscalizar a existência de fumódromos em Curitiba. Ela diz que fiscaliza, mas ainda assim na cidade existem vários estabelecimentos que ainda têm espaço destinados para fumantes. O estabelecimento sofre as sanções cabíveis, né, previstas na lei. Ele pode ser intimado, normalmente ele é infracionado. Isso gera um processo administrativo, provavelmente vai gerar uma multa para que ele regularize, né, e desfaça esse local. Mas 5 meses depois da lei entrar em vigor, as coisas parecem não ter mudado. E nem todos os estabelecimentos foram orientados corretamente. Os toldos e as marquises dos prédios normalmente funcionam como fumódromos. Alguns bares e restaurantes mantêm cinzeiros, o que indica aos fumantes que aquele espaço pode ser usado. Faltou um pouco de um acompanhamento da vigilância com as casas, né? Eu não recebi nenhuma informação a esse respeito. Nós não temos muitas informações, né? Inclusive de que forma que pode ser. Parece que em áreas cobertas também, desde que seja um toldo, também é proibido, né? Agora a gente não sabe como é que ficou o distanciamento e tal, então... Né? Eu não fui atrás, né? Talvez seja uma falha minha, mas eu acho que o pessoal também acabou deixando a desejar nessa informação. Não pode, acabou os fumódromos, né? É proibido agora por lei. Mas eu frequento bares e todos eles têm. Como a lei está sendo regulamentada, revista agora, eles estão retirando os fumódromos de dentro dos estabelecimentos, justamente para não ter pessoas fumando perto. Eu acho que não adianta você querer coibir as pessoas de fumarem no espaço de lazer delas, porque faz parte do ambiente do bar, da balada, as pessoas querendo ter um lugar para fumar. Então acho que não vai durar muito tempo, acho que não vai ser muito... Pode durar, mas não vai ser efetivo. Os estabelecimentos que descumprirem a lei podem receber multas que variam de R$2.000 a R$1,5 milhão. Me parece que proibir a existência de fumódromo em si, de um lugar próprio para as pessoas fumar, seja viável sim, porque você preserva ao fumante o direito dele fumar no seu ambiente privado, no seu ambiente particular, no seu ambiente reservado, sem que com isso você, de alguma forma, ainda que remotamente, esteja expondo as demais pessoas a sofrerem os efeitos do cigarro, não desejando elas. Numa sociedade democrática, o papel importante é a gente conseguir conciliar os diferentes interesses, as diferentes posições dessa sociedade. Uma ONG de Curitiba tem um projeto ambicioso de convencer 90% da população a fazer o teste de HIV. Para isso, os interessados podem pedir kits pela internet contendo material para os testes da doença. Tudo de forma muito sigilosa. Confira como isso pode ser feito. A estudante Bruna Foscolin fez um teste de HIV há pouco mais de um mês. Eu sempre estou fazendo, eu tenho várias tatuagens pelo corpo, então eu sempre estou preocupada com esse tipo de doença que pode ser transmitida por agulha, né? Então eu sempre faço. Olha, eu faço normalmente de 6 em 6 meses. O comportamento dela não é comum. A maioria das pessoas nunca fez um teste de HIV. Eu não me preocupei com isso ainda. Porque eu não achei necessário. Porque eu confio em mim, né? Não tenho feito nada de errado. Porque eu não ando com pessoas de risco. O projeto A Hora é Agora pretende convencer 90% da população a fazer o teste do HIV até 2020. Cumprir essa meta é o desafio da ONG Dignidade, uma das mais antigas do país a defender os direitos dos homossexuais.
seria 90% da população testada, 90% da população que recebeu o diagnóstico positivo em tratamento, dessas pessoas em tratamento, 90% com a carga viral indetectável. O que seria a carga viral detectável? Uma pessoa que em tratamento regularmente, ela não transmite, chegando a carga, o vírus fica tão fraco e ao ponto de ficar indetectável, a pessoa não o risco da pessoa transmitir o HIV é muito baixo. Encontrando as pessoas rapidamente, então testando 90% das pessoas, tratando 90% das pessoas, eu vou diminuir a exposição da população de modo geral ao vírus e isso vai gerar um número menor de novos casos. Lucas fez o teste pelo processo normal. Ele pediu o kit de exames por meio de um aplicativo de celular e recebeu o material em casa em 3 dias. Ele é feito por saliva oral e o resultado sai em 20 minutos, isso é muito importante. Ele é totalmente sigiloso também, ao ponto do remetente da caixa não é o laboratório, é o próprio Correios. Se a pessoa tem a preocupação de alguma pessoa saber se está ou não fazendo o teste, o remetente da correspondência não é nem um laboratório, sim o próprio Correio. E se a pessoa não quiser receber em casa, a pessoa pode receber tanto numa farmácia popular cadastrada no site ou no aplicativo, ou no próprio Correio, que seria o Correio das 24 horas. Bruno Jean é voluntário do Grupo Dignidade. Ele atua divulgando os testes de HIV por meio do site ahoraeagora.org. No Brasil, em geral, a cada 10 gays, 1 tem HIV. E é um dos maiores motivos da gente estar com esse projeto aqui em Curitiba, um projeto piloto muito grande. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba, o Ministério da Saúde, empresas e ONGs. Além dos pedidos pelo site e aplicativo, é possível realizar os testes nesses trailers. Em Curitiba foram realizados 1.500 testes. Desses testes, 53 deram positivo e todos os 53 estão hoje em acompanhamento e em tratamento na rede pública de saúde em Curitiba. Acho que a gente tem uma situação bem favorável no contexto do Brasil, né? Então, todo mundo que trabalha com AIDS tem algumas queixas em relação à política, especialmente de testagem de pacientes com resistência e fornecimento de remédio, mas num contexto do Brasil e de outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento que a gente tem, a gente está bem avançado. Então, acho que dá para dizer que Curitiba é um modelo assim, de tratamento e agora de detecção aí com teste rápido. O Tela 1 termina por aqui. Acesse o site da Rede Teia de Jornalismo para conferir mais informações sobre os assuntos tratados nesta edição. Temos reportagens com novos vídeos, áudios, fotos e muitos textos informativos e esclarecedores. Vai lá. Tchau, tchau.